Tá gravando já. Ótimo. Então, vamos continuar nosso estudo da semana passada. Vocês lembram que nós estamos falando da obsessões e possessões. Com fluidos, né? O que isso pode representar, né, para nós de entendimento sobre fluidos. E a gente vê que toda a causa dos fenômenos que acontecem está no campo da mente e projetada perispiriticamente, né? Então, no perispírito. Então, é por causa do perispírito, né, que nós temos os fenômenos. Tudo acontece em função dele. Se não tivesse o perispírito, não haveria condição de nos ligarmos a fenômenos que pode-se dizer com a matéria. Então, é através dele que ligamos o nosso campo mental, o pensamento, a vontade, o desejo, né? Então, é pela constituição do perispírito que os espíritos fazem. E são eles aqui, os encarnados, influenciados pelos desencarnados através do perispírito. Então, nós reencarnamos pelo perispírito. Então, é um fenômeno maior, que é da reencarnação, que se dá pelo fato da ligação magnética do perispírito ao corpo, a um corpo denso, né? Então, tudo isso é muito claro para nós, é muito, assim, fato, né? Porque é o processo de reencarnação, é o processo de interferência sobre o mundo físico, sobre o mundo material. Por isso, quando nós vamos falar em obsessão, possessão, a gente fala exatamente dessa influência combinada entre o perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. Então, um grande fator que nós vimos aqui para lidar com tudo isso é o fator moral, né? Quando o espírito encarnado tem uma moralidade, tudo fica muito mais fácil de lidar com a obsessão, com o processo de possessão, subjugação, que assim a gente chama. Então, com relação à possessão, sempre há uma ligação mais plena, né? Mais assumida do próprio corpo. A obsessão mais psíquica, não assumida propriamente as funções todas do corpo. Então, essa diferença a gente já denotou ela aí, né? Sutilmente. Vamos continuar na leitura, que vai falar muito mais agora, né? Acho que é o número 47 que nós terminamos. Terminamos falando na semana passada sobre a influência da prece, os fluidos e a prece, o tanto que isso é importante, né? A interferência externa que nós precisamos quando estamos no estado desse, como é importante a influência externa também da oração, da prece por alguém, interferindo no processo dessa ligação, dessa interferência. Então, a nossa moralidade pode influenciar a recuperação de outros, a influência de outros processos que estão acontecendo à nossa frente, que seriam uma subjugação, uma possessão, uma obsessão. Então, quando alguém está trabalhando nessa área, ele tem que ter muita convicção, muito amor, muito envolvimento para ajudar o doente, né? Ou seja, para ajudar aquele que está sob jugo de alguém, sobre a influência de alguém, né? A gente viu também aqui que, de certa forma, todo esse processo de obsessão e possessão está na lei de, vamos dizer assim, nas leis das influências, que seriam nas provas e expiações do indivíduo, né? Pode ser provas e pode chegar até uma perseguição árdua e difícil de sair,
né, de se livrar, como o caso das expiações. Então, vamos lá. 47, quem vai ler para nós? Quem se habilita? Vai aí, Perinho. Seu fone está desligado, Perinho. Não te ouvimos. Tá mesmo. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, numa rede e constrangido a agir contra a sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem, contudo, que este o deixe definitivamente, o que não pode ocorrer senão na morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, tendo em vista que a união molecular do perispírito e do corpo não se opera senão no momento da concepção. O espírito, na posse momentânea do corpo, dele se serve como seu próprio. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com os seus braços, como o faria quando vivo. Não é mais como na mediunidade falante, onde o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, ele mesmo, quem fala e age. E se foi conhecido quando vivo, será reconhecido pela sua linguagem, pela sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão da sua fisionomia. Está aqui uma coisa que nós não devemos deixar passar, de ir pontualmente, porque eu vejo aqui essa parte das mais importantes dessa parte que refere-se à possessão, obsessão, né? Então, na obsessão, como está colocando aqui, o espírito atua pelo perispírito, né? O perispírito combinado com o do encarnado. Então, como nós já afirmamos aqui. Mas o fato mais importante aqui, ó, ele identifica com o encarnado ficando enlaçado por uma teia, por uma rede. É como se ele tivesse jogado uma rede de peixe no fulano. Ele lança a rede sobre o encarnado, que o envolve externamente, né? Ou seja, dando fluxos magnéticos a toda a sua estrutura, né? Perispirítica. Então, ele envolve isso como se fosse uma rede. Olha só, o peixe foi pego. O indivíduo que você maltratou te chegou. Então, te encontrou. Então, se você estiver despreparado, não tiver força, a rede te pega. Então, se você estiver preparado, você pode ter condições de se soltar da rede. Mas é um fato muito interessante isso aqui, para a gente entender como que é a obsessão. Ela vem sutilmente, né, aproximando. Primeiro vem a minhoquinha, lança ali, para você ver se você pega, e você não pega, de repente lança a rede, para ver se você tem sustentação, né, dessa teia. É uma teia de aranha, uma rede de peixe, sei lá, é um exemplo para a gente entender aqui, né? Aí vem, na possessão, em vez de agir exteriormente, aí vem o caso mais grave, né? O espírito atuante se substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Gente, aqui está falando que ele substitui o espírito encarnado. Substitui significa tira o espírito encarnado
e ele entra no lugar dele? É isso que está se referindo? Não é. Não. É claro que o espírito que está encarnado não sairá da função de ligação magnética, mas ele perderá a sua resistência, a sua vontade, né, sobre a estruturação orgânica. Né? Então, assumirá outro comando, né, que seria outra mente atuando sobre o seu campo perispirítico e atuará diretamente. Não existe nenhuma possibilidade do espírito encarnado se afastar e o outro encarnar no corpo. Ó, morre e eu fico tomando conta do seu corpo. Isso não existe. Tá? Não vai existir nunca a possibilidade de você sair. Se você sair, o corpo falece. Né? Ou seja, se você desligar, não há possibilidade, porque toda a ligação que nós temos com todas as células e todos os átomos, moléculas do organismo estão adequadamente funcionais à sua vibração, ao seu campo vibratório, e não a de um novo ser que teria que gerar, desde o princípio, toda uma estrutura, uma malha reencarnatória para aquilo se dar. Então, aqui nós vamos ter uma influência, vamos dizer aqui, como se fala, intermitente, temporária. Né? Olha só aí à frente. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Só se você morrer que vai acontecer, você desencarnar. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, ou seja, ela nunca vai ser definida, ela pode ser oscilante. Tem momentos, já viu que o caso de um possesso, ele tem momentos de melhora, de estabilidade, existe, mas depois vem aquela investida novamente, a retomada de alguém sobre o indivíduo, o jugo sobre o indivíduo. Né? Isso pode acontecer, uma oscilação, né? Então é intermitente, né? Temporária. É uma incorporação, né, Daniel? Só que com caráter obsessivo, né? É uma incorporação, Na verdade, o termo incorporação, né, Perim? Ele é muito questionado, né? Porque a incorporação, ninguém, nem a gente mesmo, está, como se diz, a gente sempre comentou aqui, dentro de um corpo, né? Eu estou dentro. O que é dentro e fora do universo? Né? Não tem esse dentro e fora do universo. A gente está atuando sobre campos elétricos, por eletricidade. A nossa mente, ela se liga eletricamente. É um termo bem chulo mesmo, né? Para a gente compreender que é a posse do outro, né? Usando o nosso aparelho para poder se comunicar e satisfazer seus desejos, né? É por ondas, né? A gente comunica com o organismo por ondas eletromagnéticas. Então, o perispírito ligado ao corpo é por ondas magnéticas. Então, é como se fossem emissões de eletricidade, de pontos elétricos, a uma estrutura elétrica. Por exemplo, todo o corpo nosso, antes de ser animal e vegetal, ou seja, animalizado, ele é organicamente organizado, ele é todo mineral, ele é todo constituído por moléculas e átomos que são energias elétricas. Então, o que acontece quando você vincula um organismo? Você liga ele a um campo elétrico, a campos magnéticos, ligados simplesmente por raios transmissores, né? Por questões de
de energias, tá? É isso que acontece. Então, você está ligado, encarnado por campos elétricos. Assim que você se desfaz desses campos elétricos, é como se paga uma luz. É como não vai mais aquela energia da inteligência alimentando aquela fonte, aquele corpo, né, organizado. Nós não manifestamos na pedra porque ela não tem campo de organização, né, que nos favorece atuar eletricamente. Nós não podemos manifestar na árvore porque ela não está com funções organizadas para que você manifeste. Mas você poderia usar qualquer um desses objetos se ele tivesse organização. Então, para tanto, precisa da organização. Isso tudo acontece através da energia que nos liga à matéria. A gente chama que essa energia que liga ao corpo de perispírito. Então, o que liga a alma ao corpo é esse campo de energias perispirítica, né? Tá claro, gente? Ou tá ficando escuro? Estou complicando? A possessão, consequentemente... Quando você falou que a gente não pode ter essa influência na árvore, assim, vibracionalmente a gente pode, né? Em termos de vibração. Não para agir nela com as nossas vontades, né? Ela não vai ter como fazer isso. A conexão com a natureza, ela é vibracional, né? Digamos, se tivesse a árvore um cérebro, a gente pudesse utilizar desse cérebro que tivesse compatível aos nossos campos vibratórios. Aí você até poderia, até mesmo sem ter intestino, sem ter perna, né, você poderia manifestar se ela tivesse todos os parâmetros. Você vê que a coisa é tão grave que você não pode manifestar em outro tipo de organização, senão no seu próprio corpo, né? O seu corpo que está afinado com a sua condição de vibração. Por isso que, quando a gente fala em outros assuntos, como o caso de doação de órgãos, né, tem aquelas dificuldades, né, que se tem de doação, às vezes da tal rejeição. Ela nasce exatamente dessa... não é perfeita a adequação que o espírito que vai receber, encarnado, que vai receber um órgão, né, aquele órgão esteja um pouco mais afinado. Então, por isso que a gente tem que procurar, a ciência nos orienta também, né, aqui na Terra, tem que procurar alguém compatível, né, mais próximo desse campo vibratório que nós temos no nosso corpo. Aí se adequa, pode se adequar, mas não é uma coisa automática, que uma coisa serve para um rim de um, serve para o outro automaticamente. Não é bem assim, né? É mais fácil, talvez, um elemento plástico que se faça determinada função se adequar do que propriamente, às vezes, um rim de alguém possa se afinar com um campo vibratório de outro alguém, né? Que é diferente as vibrações, né? Agora, se você constituir um elemento plástico que a ciência tem procurado desenvolver, de repente não tem tanta rejeição como haveria de um ser humano para o outro. É por isso que a ciência ela vai descobrir acessórios, órgãos desenvolvidos pela plástica científica, em que vai substituir determinados órgãos, né? E não vai ser necessário mais transplante de determinados tipos de órgãos, porque o homem terá conseguido chegar a tais resultados, né? E fazer certas substituições. Quando ele descobrir também que pode alterar o formato das moléculas no próprio organismo do doente, ele pode recuperar o próprio elemento do corpo humano do doente para que ele funcione mais adequadamente. Mas isso dependerá também da evolução nossa,
moral, espiritual para isso que vem acontecer. Está muito próximo aí dos próximos séculos, a gente resolveu o problema das curas. Todas as curas, nós teremos aí soluções para elas, das doenças, né? As curas das doenças, elas resolverão. O homem viverá mais adequadamente, suportará mais as dores da morte, da partida, sabe? Nós entenderemos mais a necessidade de sair do corpo, ir embora daqui. Então, isso tudo facilitará. Hoje é difícil porque nós temos o nosso apego, temos a nossa proximidade. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos, quando desencarnamos, desencarnando da mulher, do marido, da esposa, do filho, da casa, dos bens, dos parentes. Então, a gente desencarna disso tudo, né? Então, para isso acontecer, você tem que estar preparado moralmente, espiritualmente. Isso não é fácil para o nosso estágio de hoje, que somos tão apegados ainda, tão vinculados ao campo material. Então, vamos lá. Então, nós somos aí, essa possessão, ela é intermitente, ela é temporária, ela oscila, né? Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular, olha só o que a gente estava falando, a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, essa adequação de um novo corpo para entrarmos para a vida, né, é uma questão de genética espiritual e genética material. Então, quando você vem através de uma mãe, através de um pai, né, aquela genética ela é compatível, né, vamos dizer assim, ao seu ninho, né, onde o seu embrião brotará, ou seja, se adequará para que você opere, né, num campo elétrico-magnético que é a matéria, né, e você fazendo isso da mesma forma. É como, gente, hoje a gente está vibrando aí para o mundo, para as pessoas, isso é ligação, isso são fontes de energias que nos ligam uns aos outros, são pontos, são energias elétricas magnéticas que nos ligam um ao outro por nossa vontade. Então, nós somos integrados, nós somos interativos um com o outro, por isso que a gente vem em sociedade. É necessário que a gente compreenda isso, né? Por isso que a interferência aí, quando alguém estiver em aflição na obsessão, ela é importante a gente saber que nós podemos ajudar o terceiro, aquela que está com problema, porque nós vamos interferir magneticamente no processo dele que ele está passando, né? Na espiritualidade usa-se muito isso, né? Quando o indivíduo está em recuperação, vem lá o passe curador, né, de uma alma generosa, dá afaga, dá luz para aquela hora. Então, quando nós estamos desencarnando mal, estamos em dificuldade, né, essas almas já estão ali para nos ajudar, almas generosas, boas, que se preocupam com a gente, né? É igual o anjo da guarda. O anjo da guarda ele se preocupa com a gente, ele se interessa por nós. O que um anjo da guarda tem que fazer aqui? Mexer com gente imperfeita? Né? Tá perdendo o tempo deles? Não, eles fazem isso como investimento, né? Porque eles nos consideram da mesma forma que ele é filho de Deus, ele considera que nós somos interessantes para Deus. E nós somos filhos de Deus, ele quer nos colocar em melhores condições como ele está. Então, há um interesse desses espíritos abnegados, né? São anjos da guarda, anjos guardiões, espíritos protetores, e para eles essa tarefa de nos olhar é muito interessante e muito convidativo. Alguém quer falar? Para não ficar só eu? Não pode virar palestra. Daniel, esse próximo aí que você vai entrar agora, né? Que é
quando você reconhece, quando você conhecer uma pessoa, porque o obsessor ele vai ficar quase que a atuação vai ser quase que só dele, né? Isso que eu achei isso muito interessante, porque eu até já me lembrei de casos, né, que eu vi de pessoas obsidiadas nessa obsessão. Claro, né, não foi, não era episódica mesmo, né? Não era uma coisa assim de uma pessoa que, por conta de vícios, né, fica muito fácil, né, você ser comandado, vamos dizer assim. Então, você vê, às vezes você nem reconhece o obsessor, mas você conhece tão bem o obsidiado que você sabe que aquele ali não é ele. Até o tom da voz, a forma de falar, até o vocabulário muda, né? Isso aqui é muito interessante. Então, não é difícil para quem conhece a pessoa reconhecer o obsessor, né? Não, ele fica totalmente transformado, né? Então, você vê que ele é diferente, você chama ele até, ele é bipolar, né? Tem É, duas maneiras. Então, às vezes, é uma atuação discreta, que nós não imaginamos existir, né? Em que naqueles momentos há uma influência de um outro pensamento, de uma outra ideia, né? Porque o espírito é um só, né? Nós temos uma ideia, nós vacilamos, sim. Nós não podemos descobrir, nós não podemos assim confundir uma vacilação natural que nós temos devido ao nosso despreparo, né? Um inconformismo nosso, do que uma ação de terceiro, que é uma atuação totalmente estranha à nossa vontade, ao que eu sou, né? Então, claro que ali tem uma possibilidade muito grande, né, de ter a influência de alguém, de um terceiro, de alguém que possa estar tomando as suas vontades, porque a sua vontade ela não está cheia ainda de domínio, né? Então nós precisamos entender que a nossa vontade ela controla tudo. É ali que está o domínio nosso, né? E quando você tem substância, conhecimento, você tem ponto de vista, a tua vontade ela se consolida mais. Quando nós não estudamos, ela tende-se a enfraquecer e dar lugar a outras mentes, né, que possam nos influenciar. Então, devagarinho ela entra, sem você perceber, né, e você achando que é a tua vontade, teu desejo mudando, né, mas pode ser a influência de alguém que esteja com você no mais sutil pensamento, né? Naquela obsessão que a gente chama de simples, as ideias mais simples que vêm, né? E que já existe ali pormenores de outro, né? Outro pensamento e não seu. mas há casos graves, será? Assim, eu não tenho conhecimento de obsessão onde ela deixa quase que ser intermitente para ser bem contínua mesmo, a ação do obsessor? Ela sempre vai ser intermitente, né? Sempre Senão vai seria ser. um domínio total. Não Uhum. existe sempre uma possibilidade da reação, né? Sempre há no indivíduo a condição de uma reação. Aqui vai falar um pouco mais na frente, vocês vão Uhum. ver, sobre a inteligência, como é que se faz uma desobsessão. Vamos lá, um pouquinho Peraí, só um mais. minutinho, Daniel. Essa reação que você está falando, a reação do obsediado, essa reação depende da vontade, né? A vontade dele vai Mas, ser, mas vai ele ser tem que ter o fundamental. conhecimento, mas ele tem que ter o conhecimento que está obsediado, não é? Ele tem que ter uma vontade de reação. Ele tem que ter uma moral preparada, né? A dor sempre vai fazer com que o indivíduo acorde. Toda dor faz a gente acordar, porque o espírito, ele, quando está passando uma tempestade, ele tende a querer fugir dela também, tá? Ele quer fugir. Então, a dor, ela impulsiona o progresso justamente por aí. É quando ela desconforta você,
você quer procurar alguma coisa estável. Então, a dor sempre vai impulsionar. O sofrimento pela obsessão não deixa de ser uma grande dor, né? O indivíduo ele realmente quer sair daquela confusão mental que se encontra, quer fugir e encontrar uma solução muito interessante na sua saída, né? Então, só para entendimento disso, vamos lá. Aí, Francisco, você ia falando sobre a inteligência. Mais na frente, nós vamos ver aqui que quando você faz um trabalho de desobsessão a alguém, você tem que trabalhar a mente desse alguém pela inteligência, esse obsessor. Então, você tem que trabalhar a educação ou a conversação, porque sempre nesse momento você tem ali uma conversação com ele, né? Então, às vezes, até num trabalho de desobsessão, tanto que é importante a reunião, o evangelizador ali, né? Aquele que está doutrinando, né? Ele conversar com o espírito, verificando através da sua inteligência, né? Alguns pontos que ele pode fazer ele refletir e mudar, né? Então, aí, se ele se tocar, ele pode mudar imediatamente a ação sobre o encarnado e desistir, né? Desistir da obsessão, da possessão do ser por um fato inteligente que você possa colocar, né? Claro que não vai ser bastante, tem que ter a moralidade do médium, do encarnado, a vontade dele também de sair para sustentar, porque um pode sair, o outro pode chegar, né? A gente larga a investida de um, né? Quando nós temos muitos casos assim que um deixa de investir, mas o outro não concorda e investe. Então tem que ter uma sustentabilidade por parte de quem está sendo obsediado. Por isso que é muito importante ele trabalhar no bem, o amor, né? Só o amor pode mover isso aí tudo, pode remover tudo isso. Só através da caridade. Não tem espírito que tolere um indivíduo ser bom, né? Ele falou, não, esse cara mudou, não está tendo jeito de eu influenciá-lo. Então, quem é bom sempre tem a sua autodefesa natural. Por isso que é importante a gente estar envolvido em caridade, em amor, em preocupar com o outro, né? Nesse tempo de pandemia, nós temos que estar preocupados com quem está sofrendo nessa hora, não só preocupado com o nosso resguardo em casa, né? Mas sim preocupar com aquele que está solto ali, está caído, aquele que está precisando da gente, né? Então, é um ato de caridade, é um ato de amor, e isso faz diferença no campo vibracional do perispírito e da mente. Grande diferença. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Então, ele age como se fosse o dono do corpo, tá? Ele está agindo assim. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala, transmitindo o pensamento de um desencarnado, né? Ele só fala psiquicamente. No caso de uma psicofonia, né? de um caso de alguém que fala muito temporariamente ali. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. Ele age. Nós tivemos um caso muito interessante, eu não sei se eu já contei, eu acho que eu já contei aqui. A gente foi chamado para dar uma assistência, isso tem muitos anos, próximo à empresa que a gente estava trabalhando. Aí eu chamei o tio Miguel, companheiro nosso já desencarnado, que muito respeitado na cidade, muito amigo nosso, e fomos lá para auxiliar, né? Auxiliar. O homem de uma certa idade, depois de 65 anos, 70 anos, resolveu o espírito dar investida nele, se apoderando totalmente dele,
quebrou toda a casa, destruía tudo. Nós fomos lá para tentar ajudar. Adivinha se nós conseguimos? Não conseguimos. Não conseguimos porque há um caso totalmente, né, de um tipo de um possesso aqui, subjugado, né, usando todo o sistema que é de uso de um encarnado e dominando a mente do ser, né, daquele encarnado. Ele tem que dominar a mente dele primeiro, para depois atuar, senão ele não faz, não. Então, ele domina, né, vibratoriamente, ele está despreparado, como ele não se preparou durante muitos anos, a vida inteira não se preparando. Claro que ali, nesse momento, a pessoa recebeu as influências e deixou passar. E ele quebrou toda a casa, o senhor de 70 anos, 68 anos, quebrando a casa inteira. Nós não conseguimos fazer nada. Voltamos, né, como disse, um rabinho debaixo das pernas para casa. Aí chamaram a Umbanda e deu conta do recado. Isso nós temos que ver, que nós temos que respeitar, né, os nossos irmãos que trabalham com a mediunidade em outro estágio, né? Talvez dando aquela importância que nós não damos, a importância sobre o magnetismo, que o espírito é fora do assunto, né? Que se ele tiver o conhecimento e a ação magnética, ele faria esse domínio. Mas como a gente estava mais ligado, né, àquela área, só a prece resolve, nós não temos que ter conhecimento pleno do magnetismo, né? Ou seja, atuar mais grosseiramente sobre o fato, nós não demos conta. Outros que operam sem o conhecimento até, mas dando vazão para a parte prática, deu conta do recado, né? Então, aí que dominou a situação, né? A gente ficou assim, nossa senhora, eu novinho ainda, estava com 19 anos, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não sei nada. Aí a gente precisa preocupar em conhecer essas ondas eletromagnéticas, estudar mais profundamente sobre essas energias, sobre os fluidos, para a gente ser mais eficiente no trabalho. Porque se aparece um desse jeito lá no centro, quebra tudo, a gente não faz nada, né? Então, é preciso ter autonomia. Vi um caso também lá no Chico, né? Já comentei também, uma senhora caiu ao chão, rolando, totalmente sem domínio nenhum. Chegou um rapazinho e chegou humildemente do lado, pôs a mão na testa dela e ela levantou tranquilamente do chão. Então, quer dizer, depende do conhecimento, da condição espiritual que nós estamos vibrando e o uso dessas condições, né, que nós, às vezes, não enxergamos, que são as condições magnéticas. É isso aí. O tio Miguel é do Centro Espírita Joana d'Arc, não é? Joana d'Arc. Ah, tá. É um baluarte no movimento espírita, né? Bom, então aqui vamos lá. Então aqui no caso da possessão é mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Então, quem conheceu o indivíduo que agora está sobre a ação ali, né, pode dizer, fulano, isso aí é aquele cara, ele que está atuando, é o jeito dele totalmente de ser, né, por causa das impressões que ele transfere ao organismo da sua autenticidade, da sua identidade, né? Portanto, que isso é grave. Então, nós não vamos nos perturbar com isso, porque se você moralmente estiver vibrando positivamente e agindo positivamente, você é um forte candidato a resistir a uma boa existência sem as influências do mundo espiritual inferior, né?
Se você estiver nesse campo vibratório, você está sintonizando com o campo espiritual superior. Então, quanto mais você tem, mais terá em condições de suportar. Por isso que aquelas almas generosas e boas, elas se sustentam até o fim, até a desencarnação, aceitando bem a sua partida, a sua morte, né? A sua existência final na Terra, né? Então, vamos ao 48, né? 48 e 49, que nós fechamos o capítulo. Quem lê para nós? Está facinho de fechar o capítulo hoje. Eu posso ler. Então, vamos lá. Na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe o empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. São numerosos os fatos deste gênero em diferentes graus de intensidade e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adianta os tratamentos médicos enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte, de onde provém uma parte das misérias humanas, o espírito indica o remédio a ser aplicado. Atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. São as mais das vezes individuais e obsessão são as mais das vezes individuais, a obsessão e a possessão, mas não raros são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Então, o trem é mais grave que você pensa, né? Começando aí dos ataques aí no finalzinho que foi lido, né? Epidemia, você já pensou em epidemia de obsidiados, de obsessores? Que horror! Sim, isso acontece. Isso pode estar acontecendo hoje, né? Sim, acontece em certas regiões, certos Falo campos com essa vibratórios. atmosfera, né, Daniel, que a gente está vivendo, a maioria não sabe o que está acontecendo, não tem esse conhecimento, né, dessa transição planetária. Isso pode, assim, estar sendo uma obsessão coletiva, né? Por que isso é tão fácil de acontecer? Porque, gente, nós estamos encarnados no umbral. A gente pensa assim, gente, o umbral é onde? Umbral é esse campo vibratório denso nosso. Então, para fazer o bem aqui, é muito difícil, porque você tem que lutar contra forças existentes e resistentes, né? Não existe uma força natural que facilite isso tudo, não. Existe uma luta para o bem. É muito mais fácil você atuar algo
pelo mal, hoje, ainda, infelizmente, do que pelo bem. Então, as matérias que circulam em jornais e tal são mais para o mal. A internet, você vê que o que se veicula com mais visualização é aquilo que tem menos interesse evolutivo. Então, nós estamos em campos vibratórios muito densos, né? Então, para fazer o bem, você tem que estar lutando para formar ambientes generosos e bons, campos vibratórios positivos, em meio tanto negativismo, né? Tanto é que nós temos, ao invés de inteiro, nós temos partidos. Então, tudo é repartido, nós não temos uma filosofia definida na Terra. Nós não temos assim, ó, gente, nós temos que ir para um lado só. Existem, sim, correntes do bem que atuam por iniciativas de grupos que reencarnam para ajudar a Terra. Tanto que os missionários que encarnam na Terra para ajudar a evolução do planeta, a evolução. Por que falamos em evolução? Porque temos que sair do escuro. Se a gente fosse evoluído, a gente estaria em trabalho, vamos fazer atividades para promover outros lugares, mas nós estamos numa luta para mudar o nosso ambiente mesmo, né? Até no campo material, né? A gente precisa de sustentabilidade, ecologia, defender o uso do meio ambiente, dos lugares, né, para ter o quê? Condição de sobrevida, condições de reencarnar melhor, reencarnar e conviver melhor para produzir melhor os pensamentos do alto. Então, mas há uma resistência. A gente vê pelo lado de uma juventude ainda resistente, não é toda a juventude, existe uma juventude progressiva, né? Aquela juventude que quer o progresso, que quer realmente mudar para melhor. Existe, sim, são aquelas almas, espíritos que reencarnam para essa função, mas existem aqueles que querem a permanência do vício, do erro, das ilusões, né? Então, o espírito não tem idade, não é porque é jovem que também está pronto, está melhor. Não é porque é velho que tem mais experiência. Às vezes, o mais novo tem muito mais experiência e pode muito mais ajudar. Então, nós temos um planeta de desigualdade. Então, se há desigualdade, não há homogeneidade. E se não há homogeneidade, não há espiritualidade consistente, né? Então, por isso que eu falo que nós estamos num campo espiritual denso, e se é denso, né, ele é regiões sofredoras, regiões que vibram negativamente, e isso que se constitui por falar no nome. Vamos falar que seja vibrações umbralinas, onde se encontram os nossos irmãos, que hoje facilmente chegam na espiritualidade em vibrações inferiores e facilmente se adequam a regiões umbralinas, né? Assim constituídas, até serem resgatados por corações generosos. Nosso lar está no umbral, gente. Nosso lar está intermediando ali regiões elevadas, mais elevadas, com campos densos, né? Então, a gente precisa ter essa noção aí. Por isso que nós somos pontos de ligações na Terra, espiritualmente falando, né, do mundo espiritual. Por isso que facilmente nós somos visitados por ideias estranhas, estrangeiras, não as nossas, porque nós damos ninho para isso. Nós somos ninho para essa receptividade. Eles se adequam. Não, aqui é meu lugar. Né? Por que um dá a possessão em alguém? Porque ele encontrou ambientação, ele encontrou conforto ali, condições para ele se expressar. Isso vem em comunidades. Se um centro espírita não estiver preparado espiritualmente, muito facilmente é obsessão coletiva.
ali, se todos não tiverem fundamentações, conhecimentos, amor, compreensão com o outro, ali é um prato cheio. Por isso que eu tenho muito medo de conselho. Por isso que eu tenho muito medo disso. Então, nós temos que mais ter amizade, né, e compreensão perante a administrações do que contestações. Porque aproveita os elementos que você tem para trabalhar, mesmo as ideias não sendo 100%, não vá brigar por elas e transformar um campo negativo de vibração. Então, a gente tem que ter essa a compreensão. Então, não dá fomento para as ideias negativas atuarem sobre uma casa espírita. Porque a gente está falando aqui de regiões, né, revoada de maus espíritos numa cidade, numa localidade, mas a gente fala isso da casa espírita também. Podemos falar de uma cidade inteira, mas podemos falar da nossa casa, do nosso ambiente mental criado. Nosso vizinho pode estar muito bem, não receber nenhuma trovoada, mas você pode estar sendo, né, vítima de tempestades, porque abriu a janela, abriu a porta da tempestade. Né? Daniel, bom, por exemplo, está tendo muita alvoroço de oposições partidárias como nunca teve, né? Depois que mudou de governo, nunca teve tanta oposição. Os grupos de WhatsApp intensificaram essa rivalidade, essa oposição. Creio que isso é um campo vasto para influências também nessa hora, porque a gente vê pessoas que se alteram demais nessa hora, em relação a desentendimentos políticos, se alteram mais do que o normal. Creio que está tendo um campo muito atacado nessa hora também, por irmãos obsessores, acredito eu. Sim, a gente facilita, né? A gente está facilitando as coisas. Você vê, veio o corona aí, mais por causa da nossa libertinagem. Pode ter certeza. A gente não foi pelos trabalhos do bem. Não foi. Não veio para atrapalhar trabalho, progresso do bem, mas para aqueles detalhes mínimos que a gente tem que observar. Por exemplo, ontem eu saí e fiquei admirado de ver quantas casas noturnas, ou seja, bares, restaurantes, pontos, aglomerações sem máscara, sem nada. Né? Então, a gente está vendo aí que não adiantou muito ainda para determinadas pessoas, né? E que isso pode ocasionar, sim, a prejuízos maiores. Então, a gente facilita, não só no termo político, como você está colocando aí, no campo vibracional, de divergências, de ideias e tal, né? Pode ser uma ideia melhor que um prefeito esteja fazendo, mas vem uma outra pessoa querendo fazer com que aquilo ganhe uma outra repercussão, né? Porque há um interesse próprio, não um interesse coletivo, não um interesse de uma comunidade, né? Claro que nós estamos interferindo num campo vibratório, porque aquelas almas que concordam com a gente, né, está querendo também os mesmos pensamentos, se reforçam, né? Se reforçam. É igual novela. Se você coloca uma novela destinada ao mal, a incitações do mal, ali você é corresponsável, porque vai ter muitas mentes sintonizadas naqueles desejos, né? Naqueles campos vibratórios. O que acontece? Há uma nuvem de pensamentos de facilitação, né? De interferências inferiores. Daniel, eu achei interessante aí no princípio desse parágrafo essa diferença que ele faz da obsessão e da possessão. Né? Ele diz que a possessão pode ser um espírito bom. E eu fiquei pensando sobre isso, porque
normalmente a gente não pensa que um espírito bom vai querer possuir o outro, né? Para poder manifestar, né? Dar alguma informação, fazer uma manifestação. E eu achei isso interessante, porque em que momento, né? Qual é a importância de um espírito bom, né? Possuir, né? Um médium para poder se comunicar, sendo que ele pode fazer isso através de outras vibrações, de outros contatos magnéticos. Você vê isso naturalmente na própria sociedade, né? Então, tem muitos jovens inocentes e não maus. Eles estão na mesma corrente porque estão achando ambiente. A mesma coisa é aqui. Um espírito, ele está achando um ambiente. Ele não está agindo para prejudicar X ou determinada pessoa, ou determinada comunidade. Ele simplesmente achou ambiente, condições para ele poder se manifestar, né? Agora, há o caso daquele espírito que quer atingir diretamente, aquele espírito perverso que não quer o bem do outro, que quer a decadência do outro, né? Então, existem variações inúmeras. Isso aí vai desde a obsessão mais simples até a obsessão e possessão aqui colocada, né? Espíritos que às vezes obsediam os outros sem saber que está obsediando. Não, peraí, mas eu acho que eu não entendi, assim. Porque aí é que vem a minha questão, é que ele falou que na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente... Essa, quando você falou aí que existe, né, pessoas boas, né, e tudo que são influenciadas pelo meio, eu cheguei a pensar que essas pessoas boas que estão nesse meio de uma baixa vibração, mas que elas têm uma condição moral, né, boa, mas que elas estão inocentemente ali. Aí, qual foi a minha questão nesse momento? Foi, será que essa pessoa que está numa condição moral melhor do que aquele ambiente vibracional que ela está, um espírito bom toma-lhe de corpo para que ele usar a palavra para mudar aquele ambiente vibracional, né? Aquele ambiente de baixa vibração, para que ele tente fazer alguma coisa para melhorar aquela situação, porque eu pensei nisso exatamente pela essa questão dessa mudança, dessa diferença do possuir e do obsidiar, entendeu? Porque mas não há, só um fato que você tem que ver aí, quando o espírito usa de determinados desequilíbrios do outro para poder transmitir, tá? Ele está fazendo isso como uma oportunidade, mas não como uma obsessão. Porque, veja bem, uma obsessão, uma possessão, é um campo negativo. É um campo negativo. Mas é isso que você está falando aqui, por isso que eu estou na dúvida. Você tem que ver que ele pode sim tomar uma oportunidade naquela hora de dar um aconselhamento. Ele pode, mas não seria uma possessão ali naquele momento, seria uma oportunidade. Mas em teses, vamos dizer assim, naturais, o espírito ele é de uma certa forma inocente, né? Por exemplo, um jovem, como eu citei ali, é um ser que pode estar influenciando sem perceber que está maltratando ou sem perceber que isso está prejudicando. Nós tivemos vários casos, Francisca, de conversação com alguns espíritos que estavam atuando dessa forma, e ele não sabia que estava prejudicando o encarnado. Ele não fazia noção que aquilo estava sendo um mal para ele. Ele estava atuando há muito tempo em cima, aconselhando, querendo que as ideias dele prevalecessem para ajudar, mas só que estava vibratoriamente prejudicando, entendeu? Com desejos até assim não tão felizes, mas achando que aquilo era
importante para a vida dele, né? É igual, por exemplo, eu posso, não, ó, elimina fulano lá, que é para proteger você, vou te eliminar para amparar o encarnado, vou matar o fulano porque ele está prejudicando o encarnado que eu gosto. Então, vai lá, insinua violência, né, para que ele faça o mal ao outro, mas achando que isso está beneficiando e protegendo aquele que ele ama, que é o obsediado. É igual uma mãe. Coloca uma mãe aí que protege o filho, ela faz de tudo para o filho não ser prejudicado. Vai lá, briga com o diretor. Tem uns que até matam o diretor da escola. Vai lá em prol de quem? Do menino que ela tanto ama. Isso é vibração negativa, né? Agora, aqui, ó, na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode tratar-se de um espírito bom que queira falar, tá? E que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado e voluntariamente lhe empresta. Voluntariamente eu lhe empresto. Aqui é no caso do aconselhamento, né? Alguém que está querendo transmitir. Lá na Umbanda nós temos muito isso, né? Que vem o preto velho, usando todo aquele momento ali, né? Para falar de coisas elevadas, para falar, e geralmente são almas que estão lutando contra a possessão, contra subjugações, né? Sobre momentos difíceis, né? Estão procurando ajuda e encontram na mediunidade. E ali aproveita aquele espaço para isso. Mas eu estou relatando um caso em que normalmente acontece, não precisa ser genuinamente um espírito ruim que esteja ali, né? Aliás, não existe espírito mau, né, Francisca? Existe um descontentamento, existe um espírito que não está satisfeito, né, com a atitude ele está equivocado. Então, em grau maior ou menor, né, isso pode estar dando influência, seja por uma perseguição, seja por simplesmente achar um ambiente adequado, uma forma de estar influenciando sem perceber que vá prejudicar e que esteja gozando, inclusive, do momento, né? Então, ele não relatou aqui essa forma, mas é essa forma também que pode se colocar, né? O que é o fato? Olha lá, ó, que voluntariamente empresta como emprestaria seu fato, a roupagem, a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade. Então, naquele momento, ele deu vazão para que o espírito ali não é uma possessão. Ele está, nessa hora, utilizando o meio, né, de dar um recado, mas não é uma atitude inferior, é um momento de superioridade. Digamos que seja um momento de intermitência, onde o espírito deixa o outro melhor falar. Por alguns minutos, eles neutralizam as forças negativas para alguém chegar e dar um recado. Mas isso não é a possessão. Não é uma atitude negativa. E sim, lógico que uma voluntariedade de pensamento pelo encarnado, deixando ele falar, né? Porque ele deixa falar o mal, também vai deixar o bem. Ele não tem seleção, ele não tem condição de saber o que é melhor, o que é melhor. Mas aí magnetizam ali a espiritualidade, a condição do ser encarnado, e faz com que ele, no perispírito, pela voluntariedade, possa transmitir determinados tipos de mensagem ou recado. Você entendeu certo, mas eu estou colocando outros pontos de vista a mais, que seria uma possessão de fato de espíritos que fazem sem o saberem, sem entender que está prejudicando. Exemplo de uma mãe que protege excessivamente um filho, que ela é verdadeira possessora dele. Que é uma possessão ruim, né?
ruim. É negativo. A questão é que possessão boa não está muito ligada ao nosso momento vibracional do planeta. Por isso é tão estranho. Na verdade, não tem possessão boa. Existe, vamos dizer... Mas é isso aqui que eu estou falando, por isso. Não, é porque usou a questão de traduções também, tal. Ele poderia até estender mais o assunto e explicar que não é uma possessão e tal, mas a gente está tomando essa palavra para estender isso aqui. E, na verdade, usou-se na possessão, no processo que se dá à possessão, utilizar um meio de comunicação favorável à situação, onde poderia auxiliar o processo da desvinculação. De repente, o espírito vinha e falar, vocês têm que fazer isso porque o espírito não está tendo consciência do que está fazendo, não. Entendeu? Dá esse recado ali, pronto, usou naquela hora o mecanismo que foi usado mesmo da possessão para atuar, porque o campo vibratório dela, do espírito encarnado, era aquele tipo de vibração. Então, baixa-se a vibração da espiritualidade até esse ponto, né, para dar o recado. Entendeu? Há uma adequação de vibração de campo superior até onde está vibrando o médium. E aí ele usa aquele meio para falar a verdade. Mas há aquele caso que é a obsessão, que há uma possessão por espíritos não tão intencionados a prejudicar, e há aqueles intencionados a prejudicar. Foi isso que eu entendi também, né? Porque ficou meio estranho, mas eu acho que porque isso aqui ele podia abrir mais o leque, mas ele se limitou. Não abriu, não, né? Ele limitou aqui, né? Porque na obsessão há sempre um espírito malfeitor, ou seja, há sempre aquele que vem com a intenção de fazer o mal a alguém, uma vingança, né? Tá? E na possessão pode tratar-se, igual você deu o caso da mãe, uma posse que ela tem sobre o outro e acha que está agindo certo. Né? Mas, assim, possessão é sempre obsessão, eu imagino. Sempre há um mal ali, né? Acontecendo. Não intencional, né? Não intencional. Não intencional, mas está havendo, sim. É o descuido nosso, né? Quando a gente excede em protecionismo, em amor excessivo. Amor excessivo não é um amor verdadeiro. Olha só, não é. Ali há excessos de proteção, né? Gente, nosso tempo já foi, né? Há muito tempo. Vamos iniciar na semana que vem sobre os milagres do Evangelho. É uma parte muito bonita, muito legal, né? Obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, né, sobre isso aqui, a gente volta na semana que vem. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui hoje, né? Francisca, Perim, Paulo ficou caladinho, né? A Osana falou só no início, né? Vamos lá, Lúcia, a mamãe ficou caladinha, a Lília, a gente está na hora do almoço, hein? O Guilherme, a Leila, a Patrícia não estava aí, né?